Estas são as defesas mais espetaculares de guarda-redes na história do futebol. E, para começar, quando Manuel Neuer se deparou com Cristiano Ronaldo, ele fez o impossível. Droga! A mão direita dele pode ser a prova de balas. E esse é apenas o número 1 de 40, porque, na posição 39, Ter Stegen realizou a melhor defesa da temporada de 2015 da UEFA Champions League. Numa partida entre o Bayern de Munique e o Barcelona, Robert Lewandowski acreditou ter ampliado a vantagem de sua equipe, mas Ter Stegen conseguiu realizar uma das defesas mais incríveis de todos os tempos. Mas no número 38, uma defesa inacreditável que nem sequer foi realizada por um goleiro. Durante a partida da Copa do Mundo de 2010, entre Uruguai e Gana, os ganeses tinham a esperança de se tornar a primeira seleção africana a alcançar as semifinais do campeonato, mas eles não sabiam que estavam contra um time repleto de goleiros de classe mundial. Então, quando a última chance do jogo caiu para eles, Luis Suárez fez uma defesa dupla incrível para negar o gol. Enquanto o bloqueio de Suárez o tornou o homem mais odiado em Gana, a defesa de Jan Sommer o transformou em um herói para o Mönchengladbach. Com o Bayern procurando desesperadamente por um gol, Joshua Kimmich pensou que havia conseguido o gol de empate para a equipe bávara apenas para Sommer realizar uma defesa inacreditável com a ponta dos dedos. Uau! É a rapidez com que reajo quando o meu telefone cai da minha mão. Mas mesmo isso não é nada comparado à melhor defesa da temporada 2024 da Premier League. Tendo sido a única equipe a vencer o Arsenal 2 vezes na temporada passada, os Gunners entraram em campo contra o Aston Villa esperando se redimir. Mas logo no início, o Villa pressionou para tentar marcar um gol, e foi aí que essa loucura aconteceu. Rodgers, good ball in, opportunity, shot takes a deflection, it's the crossbar, the rebound inside. Nesse ritmo, David Raya poderia salvar minha relação em crise. Mas no número 35, Edouard Mendy fez a melhor defesa da temporada da Premier League de 2021. Depois de abrir o placar cedo contra o Brentford, o Chelsea sofreu uma pressão implacável dos Bees, que estavam desesperados para conseguir o empate. Mendy continuou bloqueando tentativa após tentativa, mas com praticamente o último chute da partida, isso aconteceu. Por mais insano que isso possa ter sido, não é nada comparado à defesa que deu a Copa do Mundo à Itália. Na final da Copa de 2006, entre Itália e França, os italianos exibiram uma verdadeira aula de defesa para arrastar os franceses para a prorrogação. Com a disputa de pênaltis se aproximando rapidamente, os franceses pressionaram intensamente para tentar marcar um gol da vitória. Então, quando a melhor oportunidade deles se apresentou diante de Zidane, eles acreditaram que o gol era certo, mas Buffon, com uma intervenção espetacular, operou um verdadeiro milagre. Muitos consideram que essa intervenção foi o lance decisivo que deu à Itália o título mundial. Mas para André Onana, a defesa dele não impediu o Manchester United de ser goleado. No jogo da Premier League entre o Man United e o Man City em Old Trafford, os Citizens adiantaram-se cedo com um penalti de Erling Haaland. Com o intervalo a chegar, a equipa visitante pensou que ia dobrar a vantagem, mas Onana fez isto. Mas não impediu o United de levar 3-0 em casa.
Mas no minuto 32, os reflexos aguçados de um goleiro pararam um dos atacantes mais letais do mundo, apesar de marcar um gol cedo graças a Jude Bellingham. A seleção inglesa teve dificuldades para marcar o segundo gol contra a Sérvia. Então, no segundo tempo, Cole Palmer levou seu marcador até a linha de fundo e deixou a bola na bandeja para Harry Kane, mas seu cabeceio a queima-roupa foi defendido por esta defesa insana. Mas espere para ver o número 31, onde uma defesa decidiu o destino da Argentina na Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França, foi um clássico. Apoiados pelos fãs de Ronaldo, os franceses buscavam o bicampeonato. Por outro lado, Messi e a Argentina esperavam conquistar o único troféu internacional que tanto almejavam há muito tempo. No início da partida, os argentinos demonstraram uma fome de vitória maior e merecidamente construíram uma vantagem de 2 gols. Mas com o fim do jogo se aproximando rapidamente, a França voltou à vida com um rápido e decisivo doblete de Kylian Mbappé. As equipes ainda trocavam golpes intensos na prorrogação, deixando o placar empatado em 3-3. Com menos de 30 segundos restantes no cronômetro, foi quando Icônica não conseguiu entrar no nosso top 30. Aguarde até ver o remate inacreditável que o Pickford defendeu na posição 18. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos dar uma olhada no guarda-redes que quase perdeu a vida ao tentar fazer uma defesa. 12 anos depois da infame mão de Suárez, Gana teve a chance de vingança quando enfrentou o Uruguai na Copa do Mundo de 2022. Mas depois que os ganeses perderam um pênalti logo no início, os uruguaios aumentaram a pressão em busca do primeiro gol do jogo. Bem quando estavam prestes a marcar, o goleiro de Gana fez uma defesa impressionante. Cara, quebrar o pescoço tentando fazer uma defesa teria sido insano, mas não tão louco quanto uma defesa que fez um atacante desistir do futebol. Durante uma partida entre Newcastle e Tottenham Hotspur, o atacante do Newcastle, Dwight Gale, pensou que estava prestes a colocar seu time na frente, mas o goleiro do Tottenham, Hugo Lloris, disse: "Não, nem a pau! Veja, não sob minha guarda!" Desde então, ninguém mais ouviu falar de Gale, mas mesmo isso não é nada comparado ao que Neuer fez no número 28. Num jogo da Liga das Nações da UEFA entre Alemanha e Itália, os alemães não brincaram em serviço e abriram uma vantagem de 3-0, mas quando os italianos tiveram a chance de diminuir, isso aconteceu. Cara, Neuer pode ser o maior goleiro de todos os tempos, mas nem ele conseguiria ter feito o que acontece aos 27. Numa demonstração insana de improvisação, Grégory Coupé fez isso para evitar pegar um recuo ruim do seu zagueiro. E pensar que ele ainda se levantou para fazer a defesa seguinte, esse cara tem reflexos melhores que um gato. Mas não é a única vez que um goleiro fez algo assim. Observe isto. Dominic Szoboszlai won the ball and he's gone for goal! And Hermansen just about keeps it out. Olha, eu não sei se este goleiro está apenas se exibindo ou talvez ele seja um grande fã de Grégory Coupé. Mas na posição número 25, um goleiro fez uma defesa que deixou Lionel Messi chocado. Na Copa América de 2015, a Argentina enfrentou uma aguerrida seleção da Colômbia, que esperava chegar às semifinais. Liderados pelo seu pequeno mágico, Messi, os argentinos acharam a equipe colombiana um osso duro de roer. O goleiro continuou fazendo inúmeras defesas, mas a melhor de todas foi quando ele fez isso. Apesar de tanto heroísmo, eles perderam nos pênaltis.
Mas para Iker Casillas, a sua defesa deu à Espanha a Copa do Mundo. Na final da Copa do Mundo de 2010, entre Espanha e Holanda, o jogo ocorreu como todos esperavam. Duas equipes muito boas, taticamente lutando para superar uma a outra. Aos 61 minutos, Arjen Robben teve uma chance gloriosa de colocar a Holanda na frente, mas Casillas fez uma das maiores defesas. Robben não conseguia acreditar, nem os fãs no estádio. Played through for Robben. This is the chance. Arjen Robben is in. And Arjen Robben has been denied by Casillas. Great miss or wonderful save. Get in. He keeps his head, he waits and waits. He has a look at Casillas. A Espanha venceu o troféu com um gol de Iniesta no último minuto. Não admira que Casillas não conseguisse controlar as emoções depois do jogo. Mas no número 23, Kepa fez uma defesa incrível usando cola. Na época em que Kepa era um dos melhores goleiros do mundo, ele enfrentou Agüero numa disputa de pênaltis, desesperado para provar que seus críticos estavam errados. Então, com a cola grudada na mão, ele mergulhou para a esquerda para defender o pênalti Iniesta. E esse team Pam, wow, they tigo per estado your sense here. Absolutely incandescent and with every right to it. Não, estou só a brincar contigo. Nem o Agüero conseguiu acreditar que a bola passou por baixo dele. No entanto, ele não é o único guarda-redes do Chelsea nesta lista, e este fez uma das melhores defesas em 2022. Num jogo da Premier League entre Liverpool e Chelsea, Mo Salah viu que o goleiro do Chelsea, Edouard Mendy, estava adiantado, então ele tentou encobri-lo de longe, só para Mendy fazer isso. Nossa, que mola, que agilidade ele tem nas pernas. E por falar em goleiros que sabem voar, Jordan Pickford fez uma defesa espetacular para salvar o Everton das garras da derrota. Com o jogo entre Everton e Sheffield United empatado em 2-2, tudo se resumia a um último e decisivo escanteio. Então, quando a bola foi levantada na área, aconteceu isto. In goes the corner. Desalagri! How's that not gone in? Goodness me, Pickford has kept it out. Extraordinary at the net. Cara, nem mesmo a Cruz Vermelha conseguiria salvar assim. Ainda assim, só foi bom para o número 21. Na nossa escolha número 11, um guarda-redes usou um pontapé de bicicleta para defender um golo. Mas antes de chegarmos lá, vamos ver uma defesa que fez Mourinho repensar as suas escolhas de vida. Na temporada 2017-2018 da Premier League, José Mourinho precisava desesperadamente que os seus rapazes do Manchester United provassem o seu valor contra o Man City de Pep Guardiola. O City marcou primeiro, mas o Man United empatou quase imediatamente através de Marcus Rashford. Mas ao recomeçar o segundo tempo, o City marcou para desespero da torcida local. Mas quando o Manchester United teve a chance de marcar, isto aconteceu. Mata. Martial. Lukaku! Ederson twice! Still Ederson. Incredible goalkeeping. Não sei se Mourinho ficou frustrado com a defesa ou com o Lukaku a falhar um golo fácil. Falando em frustração, Pep Guardiola deve ter roído as unhas quando Jan Oblak fez isto. Droga. Só a sua mãe não desistiria de você assim. Um salve para todas as mães por aí. Mas no número 18, Jordan Pickford fez uma das defesas mais loucas que você já viu. Quando o Chelsea enfrentou o Everton em Goodison Park, os Blues esperavam vencer o adversário facilmente, mas eles não sabiam que iriam encontrar um Jordan Pickford que acabara de receber a bênção de sua mãe. Então, quando uma chance de gol surgiu para o Chelsea, isso aconteceu. Mason Mount off the post.
Mas mesmo uma defesa tão impressionante como esta, não é absolutamente nada comparada a uma defesa dupla contra o melhor avançado do mundo. Numa partida entre Aston Villa e Man City, os Villains surpreenderam o Man City ao atacá-los e dominarem o jogo. Mas quando a melhor oportunidade do City na partida surgiu para Erling Haaland, todos esperavam que ele a convertesse com frieza, exceto Emi Martinez. Haaland, onside. Is this the moment? Good save. Good save. Not over. Haaland's there again and Martinez keeps it out. Ele defendeu a primeira tentativa de gol com maestria e então se posicionou de forma impecável, antecipando a segunda. Ele é o melhor goleiro do mundo neste exato momento? Deixem-me saber nos comentários. E para provar ainda mais o seu valor, basta ver o que ele fez contra Barnes e Wilson. Could get better for them yet. Flag is stayed down. Barnes, Wilson, somehow he's missed. Droga, esse cara é realmente muito bom, mas ele é absolutamente péssimo em... GB! What the hell? Seja lá o que diabos for, mas no número 15, um goleiro se transformou num corredor olímpico só para bloquear um gol. Joe, gostaria de dar um passo à frente. Senhoras e senhores, em sua 300ª aparição pelo Manchester City, Joe Hart quebrou um recorde, 4 luvas de ouro da Premier League. Parabéns, Joe. Durante uma partida entre o Man City e o Manchester United, os jogadores de azul estavam perdendo com apenas segundos finais restantes no jogo. A pressão deles resultou num escanteio, e sendo a última oportunidade da partida, o goleiro do Man City, Joe Hart, foi tentar apoiar o ataque. Mas um passe desperdiçado de um jogador do City resultou num contra-ataque com o gol completamente desguarnecido. Percebendo o perigo iminente, Joe Hart ligou os motores e correu como se a sua própria vida dependesse daquilo. Felizmente, ele foi rápido o suficiente para conseguir evitar o pior. Caramba, ele fez a defesa olhando para o lado errado. Por falar em defesas sem olhar, confira o que este cara fez. Você viu isso? Pause. É inacreditável! O goleiro se atirou no chão, mergulhou completamente. Pause. Antes mesmo que o jogador tivesse a chance de chutar a bola. Pause. Ele antecipou o movimento de forma tão precoce que parecia que estava adivinhando. Pause. Uma jogada muito estranha, não acha? Isso é simplesmente cruel, mas não tão insano quanto o que Pickford fez no lance número 13. O jogo entre Everton e Newcastle prometia ser emocionante, principalmente porque ambas as equipes tinham destinos contrastantes. O Newcastle buscava garantir uma vaga na Liga dos Campeões, e o Everton lutava contra o rebaixamento. O Newcastle abriu o placar com um gol de Callum Wilson, mas os torcedores do Everton mostraram muita garra ao conseguir o empate, apenas para vê-lo ser anulado pelo VAR. O Newcastle então marcou mais 2 gols, e com isso, praticamente selou a vitória. Enquanto buscavam um quarto gol, um corte da defesa do Everton em uma tentativa de afastar o perigo, acabou encontrando Joe Willock, e foi aí que tudo aconteceu. O domínio da bola, o voleio e a defesa foram todos lances de destaque por si só, mas eu não consigo parar de pensar em como aquele gol teria sido incrível. Mas, mesmo assim, isso não é nada comparado ao que o De Gea fez no lance número 12. Quando o Manchester United foi visitar o Arsenal no famoso Emirates Stadium, os Gunners estavam bastante confiantes de fazer uma grande exibição para a sua torcida. Mas o Manchester United chegou com uma arma secreta, uma verdadeira muralha intransponível para impedir que qualquer bola entrasse em sua meta. Os Gunners continuaram atacando incessantemente, mas sem conseguir nada de concreto. E quando finalmente tiveram uma oportunidade clara de marcar, De Gea fez algo incrível. Iwobi, Lacazette, brilliant save and a second save at the feet of Sanchez, and there was no flag. O que é ainda mais louco é que De Gea fez impressionantes 14 defesas para igualar o recorde de mais defesas num jogo da Premier League. It was so quick, probably was the most difficult saves after the first save.
Alexis coming and I put my foot, and I think it's Mas na posição número 11, um goleiro demonstrou acrobacias incríveis para negar a Messi um gol que parecia certo. Ao longo de toda a sua brilhante carreira, encobrir os goleiros tem sido uma das coisas que ele mais gosta de fazer. Ele é tão bom nisso que existe uma compilação de 10 minutos no YouTube só com esses tipos de gols. Mas enquanto jogava pela Argentina, ele encontrou um goleiro que ousou desafiá-lo. No exato momento em que ele fez seu lob de costume, isso aconteceu. Messi não podia acreditar que aquela bola não entrou e nós também não. Contudo, parabéns ao goleiro pelo esforço incrível. E, com isso, chegamos ao nosso Top 10. A partir de agora, vamos mostrar apenas as defesas mais incríveis que goleiros já realizaram, começando com uma que literalmente usou cola para parar a bola. Durante um jogo entre o Lech Poznań e o Piast Gliwice, pela Liga Polonesa, os jogadores do Poznań tiveram uma ótima oportunidade de gol após um cruzamento ser lançado na área. Mas depois de um forte meio voleio, o goleiro fez isso. Meu Deus, ele prendeu a bola num só lugar, como se as luvas dele tivessem cola. Esta é, de longe, a defesa mais bizarra que já vi em toda a minha vida. Me lembra um pouco alguém? Agora sim, tudo se encaixa perfeitamente. Mas o que me deixa ainda mais chocado e inacreditável é o Ter Stegen se transformar num verdadeiro Superman para conseguir realizar uma defesa tão espetacular. Num jogo da La Liga entre o Barcelona e o Sevilla, os catalães rapidamente abriram uma vantagem de 2 golos e parecia que o jogo seria tranquilo a partir daquele momento, mas os rapazes do Sevilla reergueram-se e começaram a reagir com força. No entanto, cada vez que tentavam marcar um golo, o guarda-redes do Barça, Ter Stegen, estava lá para fazer uma defesa crucial. Então, quando eles finalmente pensaram que o venceram, isto aconteceu. A forma como ele se esticou para fazer aquela defesa, até o Superman teria inveja. Faz-me perguntar por que os fãs do Barcelona odeiam tanto Ter Stegen no Twitter. Mas, em 8º lugar, um goleiro fez uma defesa tripla que lhe rendeu uma transferência para a Premier League. Durante a temporada 2022-2023 da Série A, a Roma enfrentou o Empoli, esperando garantir uma vitória que os ajudaria a subir na tabela. Mas assim que o jogo começou, os jogadores da Roma ficaram chocados quando o goleiro do Empoli fez isso. Pellegrini dentro, Luperto. Poi El Shaarawy di testa per Dybala, col sinistro poi Mancini, Vicario Abraham, confusione, arriva Smalling. Uau! Vicario até se transformou num verdadeiro breakdancer só para impedir que a bola entrasse. Dizem as más línguas que quando o presidente do Tottenham, Daniel Levy, viu esta defesa, ele pegou seu jatinho particular, foi para a Itália e não saiu de lá até contratar aquele goleiro. Mas, na 7ª posição, um goleiro fez a melhor defesa da temporada 2024-2025 da Champions League até agora. Na estreia da Liga dos Campeões entre Arsenal e Atalanta, campeã da Liga Europa, os Gunners logo viram que os italianos não seriam presa fácil. 5 minutos no segundo tempo, Thomas Partey cometeu um pênalti bobo. Com os torcedores da Atalanta diretamente atrás do gol, parecia certo que eles marcariam, mas o goleiro do Arsenal desafiou as probabilidades para fazer esta defesa dupla insana. Mas mesmo esse tempo de reação tão rápido não é nada se comparado a uma defesa que rendeu ao goleiro uma ovação de pé do público. Num replay da FA Cup entre Chelsea e Manchester United, os Blues esperavam que a vantagem de 1-0 fosse suficiente para levá-los às semifinais da competição. O Man United, por outro lado, sabia que precisava marcar um gol rápido se quisesse salvar algo do jogo. Então, no segundo tempo, aumentaram a pressão em busca de um empate, mas depois que um cruzamento delicioso encontrou a cabeça de Chicharito, isso aconteceu. Good defending by Bertrand. It's broken for Welbeck. Oh, and Hernandez! Well, how did that stay out? It's a great save.
absolutely blinding by Petr Cech. How he's got a fingertips of this. A defesa foi tão inacreditável que Chicharito perguntou ao goleiro como aquela defesa foi sequer possível. Quando você revê o lance, você entende por que ele ficou chocado. E com isso, chegamos ao nosso top 5. As coisas estão ficando ainda mais loucas, começando com uma das melhores defesas da temporada 2015-2016 da Liga dos Campeões. No jogo da Liga dos Campeões entre Arsenal e Bayern de Munique, os Gunners estavam prontos para vingar as muitas e humilhantes derrotas que sofreram dos bávaros. Mas com Manuel Neuer entre as traves, os garotos do Arsenal sabiam que não seria nada fácil, e ele provou que estavam certos quando fez isso. Mas esta não foi a primeira vez que Neuer mostrou super reflexos. Num jogo contra o Leipzig, ele literalmente desafiou as leis da física para fazer uma defesa. Em 2019, quando o Bayern de Munique enfrentou o Leipzig, eles não esperavam que seus rivais os atacassem com tanta energia. Mas para uma equipe patrocinada pela Red Bull, os jogadores do Leipzig entenderam as expectativas dos donos do clube. No segundo tempo do jogo, Forsberg do Leipzig lançou um míssil de muito longe. À primeira vista, parecia uma defesa rotineira para Neuer, mas, ao ser repetido, mostrou a bola mudando de direção no último segundo. Neuer já tinha se posicionado para bloquear a bola. Ele teve que ajustar seu movimento para fazer aquela defesa incrível. Mas mesmo isso não é nada comparado ao que José Sá fez contra o Everton. Na temporada 2023-2024 da Premier League, o jogo entre Everton e Wolves era de extrema importância. Ambas as equipes estavam lutando contra o rebaixamento. Eles sabiam que uma vitória contra um rival direto quase garantiria a permanência na elite. O ritmo da partida estava elevado, com ambas as equipas a tentar incessantemente marcar. O guarda-redes do Wolves, José Sá, fez defesa atrás de defesa para frustrar as investidas do Everton. Mas o momento mais marcante da partida aconteceu precisamente aqui. Incrível! Ele já estava correndo na direção oposta e ainda conseguiu se reajustar sem parar. Eu pensei que a defesa do Manuel Neuer tinha sido ótima, mas esta supera por 1 milha, e no entanto é boa o suficiente apenas para o número 3. O que vem em segundo lugar foi eleito a defesa da temporada da CONCACAF de 2018. Num jogo das quartas da CONCACAF entre Clube América e Tauro, o time mexicano abriu o placar cedo e ficou super confiante. O goleiro deles, Agustín Marchesín, se adiantou muito da sua meta para cobrar uma falta. Não sei se ele estava cego, mas passou a bola direto para a perna de um adversário, e foi aí que isso aconteceu. Cara, acho que nem o Usain Bolt acelerou tão rápido ou talvez estivesse com medo do que aconteceria com ele no México. I'm a gangster! I'm a gangster! Damn. Almost got caught. Yeah, no man, that was close. Acho que nunca saberemos. Mas agora, o momento que todos nós tanto esperávamos. A melhor defesa de goleiro de toda a história. Tendo lutado por tempo de jogo desde sua transferência para o Atlético, vindo do Benfica, Jan Oblak, de 22 anos, finalmente teve sua chance ao substituir o lesionado Ángel Moya, que não pôde continuar o jogo contra o Bayer Leverkusen. A princípio, os jogadores do Leverkusen pensaram que ele era fraco, então continuaram a tentar chute após chute, apenas para serem impedidos pelo brilhante Oblak. Mas a sua maior defesa até então foi quando ele fez isto. Caramba, ele estava fazendo aquelas defesas como se a vida dele dependesse disso. Isso sim é arriscar tudo. A atuação dele naquela noite conquistou completamente o técnico e os torcedores. Desde então, ele tem sido um dos melhores goleiros do mundo. Ainda assim, Oblak não foi o único a salvar sua equipe, porque um árbitro se transformou em zagueiro e bloqueou um gol e outro árbitro pediu a um jogador para simular uma lesão. Clique no próximo vídeo para ver quando árbitros bloquearam gols.